Glória a Deus. Boa noite mais uma vez a quem ainda não tive a oportunidade de dar boa noite, dizer boa noite. A Cris me cumprimentou lá no fundo. Graças a Deus, rejeição eu não tenho mais. Louvado seja Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Agora sim, agora eu estou liberto. Será uma palavra de cura, pois já comecei sendo curado. Amém. Saiba que o maior obstáculo que um ser humano enfrenta para aprender qualquer assunto, para aprender sobre qualquer tipo de informação, é a crença de que ele já conhece sobre o assunto. Não sei se alguém tem algum amigo que é assim, algum conhecido que é assim, que você vai falar, você viu só as barreiras lá em Mariana, ele já levanta, eu já trabalhei no instituto. Eu conheço, eu fiz meu trabalho inclusive da faculdade, e começa a explicar, domina qualquer tipo de assunto. É até chato conversar com essa pessoa. Você vai falar, puxa vida, você viu só hoje como é que está meu cabelo? Já fui cabeleireiro também. E começa a falar sobre técnicas de penteado, Tem gente que é assim, aqui não, lógico, mas eu imagino que você deva estar lembrando um amigo nessa condição, não deve? Conhece qualquer tipo de assunto. Qualquer assunto que você abordar, ele sabe. Se você vai querer trazer algo novo, algo que você sabe que ele não conhece, mas por ele ter 1% de conhecimento, ele diz que ele domina e que ele já sabe. Você vai falando qualquer coisa, ele completa o que você fala. Ele quer completar, ele tenta adivinhar o que você está falando. Então é chato. E é um obstáculo para o novo aprendizado. É um obstáculo para aprender algo novo. Então, em cima disso, eu meditei acerca desse assunto. E eu vi que as grandes ideias, as grandes invenções, vieram de pessoas que não eram os favoritos, não eram os principais. Então, você sabia que na mente de um principiante cabem muitas possibilidades. Porém, por outro lado, na mente daqueles que são espertos, cabem muito poucas. Porque eles são espertos, eles acham que sabem de todas as coisas. E é triste saber disso. E isso ha feito que uma quantidade notável de invenções importantes tenha sido criada justamente por essas pessoas pequenas. Por essas pessoas que resolveram dar ouvidos, que resolveram aprender, que resolveram mostrar que estão preparadas para ouvir, para aprender, para então atribuir ali o seu conhecimento no campo que fizeram a sua determinada contribuição. Por exemplo, eu fui estudar acerca da criação da máquina fotocopiadora, que é associada à marca de uma grande empresa. Não é a Xerox, é uma máquina fotocopiadora, que é útil na vida de todos diariamente. E o engraçado é que ela foi idealizada de uma maneira solitária por um homem que ninguém dava nada por ele, chamado, provavelmente você nem sabe, Chester Carlson. Aqui está o Chester. Alguém já viu algum Chester na vida? Só no Ano Novo, né? Só no Natal. Mas aqui, o inventor da fotocopiadora. E o engraçado é que ele começou trabalhando dentro da sua cozinha, na cozinha de casa. Ele conseguiu ali duplicar uma imagem com um simples pedaço de vidro. Com um pedaço de vidro ele conseguiu ali, usando um aparelho doméstico bruto, ele conseguiu duplicar uma imagem. Ele conseguiu fazer o início de uma ideia. Então, a partir disso, ele começou a estudar, ele começou a procurar, ele começou a ir nas bibliotecas, se informar acerca de tudo que era envolvido. Ele captou realmente um enorme potencial de toda a técnica envolvida. Mas ele sabia que para que essa máquina, essa tão sonhada máquina viesse a existir, seria necessário recursos financeiros que ele não disponibilizava, até mesmo para dar viabilidade comercial, para que pudesse ser comercializada essa máquina. E então ele permaneceu, ele foi rejeitado do menor ao maior nesse grande mercado. Ele sempre sendo rejeitado. E ele foi um homem que
trabalhou aproximadamente de 38 até 1959, quando ele viu, por fim, a sua criatura se tornar na conhecida fotocopiadora Xerox 914. A partir daí ele fundou a Xerox Corporation. Aí ele começou então um trabalho. Dali ele se tornou um homem muito rico. Daí ele se tornou o homem que inventou algo que até os dias de hoje repercute num grande meio utilizado no mundo inteiro. Tem ainda um outro caso que foi até filme agora recente, não me lembro há quanto tempo saiu, acerca de 2 jovens que haviam deixado seus estudos, até estudos promissores, carreiras promissores, e eles eram apaixonados pelas invenções eletrônicas e acabaram sendo os pioneiros do computador pessoal. Eles acabaram sendo pioneiros dessa ferramenta. Steve Jobs e Steve Wozniak, trabalhando na garagem dos pais de Jobs, eles criaram o protótipo do primeiro PC comercial. Só que naquele momento não era mais que um emaranhado de componentes e de cabos, mas eles acreditaram nessa ideia. Jobs foi vendendo ali numa parte da Califórnia, tentou de tudo quanto é forma e nada dele conseguir. Foi rejeitado por IBM, por HP, várias empresas conhecidas no mercado, inclusive o líder então mundial de jogos para videogame naquela época. Todo mundo conhece a Atari. E então, esse foi um homem que poderia ter largado tudo, mas ele permaneceu ali, até que ele se associou com outro grande executivo que estava ali, tinha acabado de sair de uma grande empresa. Foi daí então que começou a tão conhecida e mundialmente Apple. Amém? Tem também ainda executivos da IBM, nunca consideraram que o PC fosse um produto importante. Por isso eles rejeitaram naquela época. A Kodak, que durante anos foi líder absoluto no ramo de fotografia, chegou tarde na inovação tecnológica, enquanto outras empresas já saíram com as máquinas digitais, com as câmeras digitais, eles ainda permaneciam travados. Ainda gigante da telefonia, como mundialmente conhecida como AT&T, também poderia ter desenvolvido a internet, mas não o fez. Então, muitos anos atrás ainda, empresas ferroviárias que estavam ali entre as mais rentáveis do mundo, poderiam ter fundado companhias aéreas quando o motor a jato saiu, quando o motor a jato começou a funcionar, mas não acreditaram na ideia. Não foram para frente. Ainda, as fabricantes das máquinas de escrever estavam ficando sem clientes, enquanto a impressora de computador se convertia em um espetacular sucesso de vendas. Foi daí que a HP, uma fabricante de material de laboratório eletrônico, fez tornar então realidade. Tem mais, ainda são várias histórias. Nenhuma empresa de corretagem de Wall Street, grande, conhecida com bolsa de valores, nenhuma delas desenvolveu o comércio eletrônico, nenhuma delas desenvolveu ali a parte ali, nenhuma foi pioneira nesse investimento online. Então, essa lista é imensa, é uma lista imensa. Albert Einstein, ele diz que é mais valiosa a imaginação que o conhecimento convencional. Assim, enquanto você puder, mantenha uma mente aprendiz. Enquanto você puder, mantenha-se com o teu espírito ensinável, porque sempre há o que aprender. Amém? Você crê nisso ou não? Sempre temos o que aprender. Podemos agir de uma maneira rápida, de uma maneira lenta, e estar disposto a aprender ou não. Na Bíblia existe um caso de um rei que agiu de maneira lenta, um rei que não quis ser humilde para aprender, mas acabou tomando um aviso de Deus, acabou recebendo um chacoalho dos céus. Isso está em Daniel 4, não precisa abrir, que não é o texto dessa noite, mas é Nabucodonosor, um rei que teve que aprender ali no choque.
Nabucodonosor provou ser um dos líderes mais desleais, um dos líderes mais arrogantes que a história teve. Totalmente autocentrado, totalmente egoísta. Aquele que Deus teve que tratar de uma maneira muito incomum. Não sei se você conhece a história, mas Deus lhe deu uma visão como que de uma árvore enorme, cortada até o chão por um anjo, e a árvore representava o rei, e Deus então o remove da sua posição e o leva ao deserto para viver como um animal, literalmente comendo como um animal. Então seu cabelo e as suas unhas acabam crescendo, comendo o mesmo alimento que eles comiam ali, os animais do campo, habitando em cavernas, em abrigos imundos. Olha o tratamento de Deus. E você aí, isso lá em Franca, né? O pessoal lá de Franca nervoso porque o Vinícius não aperta o cinto. É brincadeira. Imagina se mandasse para o deserto. Imagina se as unhas começassem a crescer. Já pensou, Caetano? Tá com as unhas, como é que tá aí? Tá tranquilo? Só do pé, né? Que não dá para tirar, né? Mas imagina você. Nabucodonosor teve que ficar lá até reconhecer que Deus era o soberano e supremo do mundo. Daí então ele ter que aprender submissão, ter que renunciar ao controle e ao poder e então tornar-se ensinável. Amém? E como aconteceu isso? Isso talvez seja algo que comece a tocar nas nossas vidas. Ele se tornou alguém ensinável com palavras de gratidão. Ele conseguiu expressar o reconhecimento e a bênção pela graça e misericórdia de Deus. Ele também demonstrou mudança com uma mente disponível. Era alguém que possuía paixão e desejo pelo crescimento pessoal, entre outras tantas coisas. Mas não é dele que eu quero nessa noite desenvolver a mensagem. Eu queria nessa noite que você buscasse compreender qual é a forma que você tem se posicionado diante de um Deus que é fato que te ama, um Deus que confia em você, um Deus que espera de você uma atitude diferenciada em relação ao que nós temos visto em todo o mundo. Como é que você tem se posicionado? Qual tem sido o seu posicionamento diante de um Deus que quer intimidade com você? Você tem se apresentado de maneira educável e com um espírito ensinável, buscando aprender a cada dia mais? Como tem sido a tua forma de se posicionar diante dele? Ou você é aquele que escolhe o local, as circunstâncias e as pessoas que irão te ensinar? Você não reconhece. Na Bíblia nós vemos que Deus ele usou até um jumentinho para falar. Mas na terra você escolhe quem é que fala para você, quem é a voz que você dá ouvidos, ou você está aberto para que Deus use o que Ele quiser. Então nessa noite o tema da mensagem é: quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Amém? E eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Nós vamos ler acerca de um homem que foi um excelente professor na palavra de Deus. Um homem que, para se tornar esse professor, para se tornar esse homem que ensinou a muitos, precisou sentar para aprender. Atos 18, do 24 ao 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. A palavra de Deus diz assim. Se você não achou, acompanha no telão. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem.
o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Põe a mão sobre a sua Bíblia, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, entrego neste momento, Pai, momento onde seremos ministrados por Tua Palavra, Senhor. Por isso, Senhor, olha para a Tua noiva nesta noite. Olha para cada um aqui, Senhor, que está com seu coração preparado, Pai, pronto para receber a Tua semente, Pai, como sendo, Pai, o local onde o Senhor procura por uma terra fértil. Por isso nós declaramos, ó Pai, que estamos aqui abertos, ó Pai, para receber, ó Pai, o melhor de Ti, Senhor. Estamos prontos, ó Pai, para sermos ensinados nesta noite, Pai, por Ti e por Tua Palavra, Senhor. Nós cremos que ela é vida para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que haja resistência zero ao Teu agir esta noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa tocar a vida de cada um aqui de maneira individual, Senhor, conforme o Senhor, ó Pai, determinou para esta noite, Pai. Por isso, é no Teu nome, Senhor, que nós apresentamos este momento, declarando que este culto tem única exclusividade, Pai, adorar ao Senhor, somente para cultuar ao Teu santo nome, Pai, para cultuar os Teus feitos. Por isso aqui estamos, Senhor, por isso acampa os Teus anjos aqui, Senhor, quantos necessários forem para guardar, ó Deus, toda entrada e saída, Pai. Que somente o Seu Espírito possa, Pai, ter liberdade aqui. Desde já nós repreendemos toda ação contrária, Pai. Tudo aquilo que se levanta para tentar paralisar o anúncio da Tua verdade, para trazer transformação para o Teu povo. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra que diz, ó Pai, que ela é verdade, Pai, para as nossas vidas, ó Pai. E ela nos libertará. Portanto, em nome de Jesus, sejamos livres nesta noite, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Falo nesta noite sobre Apolo. Apolo, um homem que Deus usou de maneira grandiosa, em várias culturas, alguém que se tornou muito próximo do apóstolo Paulo. Um homem com conhecimento. Este homem foi Apolo. E o que mais impressiona na vida de Apolo era a forma que ele tinha de aprender, a humildade que ele tinha em aprender. Ele era um homem original de Alexandria. Até então essa cidade na época era a capital do Egito e um centro de alta erudição, famosa por sua grande biblioteca, pelo seu ensino. Era uma cultura muito extensa ali naquele local. Havia uma grande população judaica ali, incluindo os eruditos. Por isso produziu-se ali a tradução grega das escrituras hebraicas, conhecida como Septuaginta. Lá que aconteceu. Então não é de admirar que Apolo fosse um homem bem versado nas palavras, bem versado nas escrituras sagradas, um homem com conhecimento. Ele recebeu um ensino que era dado somente à elite, um ensino que era dado somente ali às pessoas que tinham condições devido aos seus elevados custos. Então este era um homem que tinha conhecimento. Então nós vemos que no início desse texto que nós lemos, no versículo 24, aqui mostra um homem chegado da Alexandria, um homem eloquente, ou seja, um homem culto, um homem com conhecimentos, um homem poderoso nas escrituras. Então vamos começar a desenvolver a mensagem dessa noite, compreendendo quem se tratava. Apolo, um homem conhecedor, ele chega ali em Éfeso, ele chega ali naquela cidade com gabarito, um homem que já era visto com olhos diferentes, um homem de uma boa educação, um homem de inteligência, um homem que manejava bem a palavra de Deus. Ele possuía lógica e persuasão naquilo que ele conhecia acerca das escrituras, naquilo que ele conhecia. Um homem que tinha conhecimentos limitados, nós veremos aqui adiante. A sua vinda fortaleceu de maneira clara o testemunho cristão ali naquela cidade. O testemunho cristão ali em Éfeso, que ao mesmo tempo era
uma cidade receptiva, mas também era antagônica ao cristianismo. E aí no versículo 25, ele diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Ele conhecia acerca de arrependimento, ele era instruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso de espírito, ele era alguém realmente empolgado naquilo que ele fazia, ele tinha uma motivação, ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aqui nós vemos que havia uma limitação no conhecimento dele. Ele ensinava de acordo com aquilo que ele conhecia, de acordo com aquilo que ele sabia. Ele era instruído no caminho do Senhor, ele recebe uma formação em um nível alto de conhecimento, ele recebeu, porém, limitado ao que os discípulos de João haviam ensinado a ele. Nós vemos então que ele era um homem com uma grande retórica, uma grande educação, porém instruído de maneira limitada. Chegou ali todos falando, esse homem, ele vem de Alexandria, esse homem ele tem conhecimento, provavelmente você pode estar aqui em meio a este salão, conhecendo pessoas que chegaram de outras denominações, ou pessoas que chegaram no seu trabalho de outras instituições, que você chega e fala, nossa, esse homem, essa mulher, quanto conhecimento tem, como foi bem recomendado, como ela foi bem recomendada. Era o caso de Apolo. A sua pregação resumia-se em preparar ali, o que ele aprendeu dos discípulos de João Batista, era preparar o caminho de Jesus. Este era o conhecimento. Não havia a profundidade, não havia a revelação do Pentecostes, não havia ali a revelação do Messias. E aqui nós vemos que a parcialidade na qual Apolo possuía nos seus conhecimentos mostra a postura que eu e você temos que ter diante do novo, diante da informação nova, diante do conhecimento. Nós temos que ter uma postura que agrade as Escrituras, mas principalmente que agrade ao nosso Deus. E aí eu te pergunto, o quanto Apolo sabia de Jesus? O quanto esse tão conhecido mestre, tão conhecido professor, o quanto que ele sabia de Jesus? Me acompanha no versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, dois servos ali, escutaram o discurso de Apolo, foram na hora na direção dele, levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. Enquanto esse homem estava pregando ali na sinagoga, ele foi abordado primeiro, porque dois discípulos ouviram, dois servos ouviram, Priscila e Áquila ouviram a mensagem anunciada parcialmente. A falta de conhecimento que poderia influenciar no futuro daquele homem. Fala aqui de implementadores do ministério cristão, Áquila e Priscila, e o quanto Apolo sabia de Jesus. Nós vemos que essa abordagem desses implementadores do ministério mostra que o conhecimento dele não era complexo. O conhecimento dele não era profundo. Era parcial. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, o pouco de conhecimento ele ensoberbece. O pouco de conhecimento te eleva. O pouco de conhecimento faz com que você se ache o melhor. Enquanto que muito conhecimento traz maturidade à vida de uma pessoa, o pouco faz com que essa pessoa deixe de andar com seus antigos amigos, faz com que essa pessoa deixe de conviver no seu antigo local de convívio, por achar que o seu
pouco conhecer é superior ao conhecimento junto de todos aqueles que antes eram pessoas que não havia do que falar. Eram pessoas de confiança, eram pessoas dignas da sua confiança, do seu respeito, do seu carinho. Porém, um pouco de conhecimento ensoberbece a pessoa e faz com que ela comece então a caminhar sozinha. E o caminhar de maneira só nos faz sofrer muitos danos. O caminhar sozinho nos faz passar por tentações, nos faz passar por provas, mas quando precisamos de ajuda, estamos sozinhos, não conseguimos ajuda porque nós distanciamos aqueles que estavam ao nosso redor. Naquele momento então, quando ele é abordado por esses implementadores, quando ele é abordado por Priscila e por Áquila, apesar dele estar familiarizado ali com as Escrituras, apesar dele ser um pregador eloquente, como a Bíblia diz, ele percebeu que precisava de ajuda. Quando ele foi abordado, certamente, esses dois viram que havia nele, que havia em Apolo, uma necessidade de uma orientação. Por isso, nós começamos já a ver a humildade aqui em Apolo. Apolo, aquele que tinha ouvido e crido em uma mensagem cristã, e com grande eloquência ele estava ensinando aquilo que ele tinha conhecido, porém, era muito mais o que ele precisava passar adiante, era muito mais o que ele precisava compartilhar. E naquele momento então que ele é abordado, ele recebeu de maneira clara, ou seja, naquele momento as escamas caíram. Perceba que a Bíblia sempre quando ela descreve a comunhão, quando a Bíblia sempre descreve o caminhar junto entre irmãos na fé, ela sempre relaciona ao agir de Deus, ao manifestar de Deus, ao derramar da glória de Deus. Será que é porque na mesma Escritura Sagrada diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em um mesmo propósito, ele ali estaria? Áquila e Priscila reunidos com Apolo para levar ensinamento, orientação a este homem. Deus estava ali. Deus estava ali, manifesto ali naquele momento. Enquanto aqueles dois perceberam a necessidade de uma orientação. É o que nós devemos ter, o discernimento que nós devemos ter ao caminharmos juntos, ao sermos família na fé, ao sermos irmãos em Cristo. Devemos caminhar com discernimento e prontos para oferecer orientação para aquele que precisa. Mas, e quando você é o que precisa da orientação? E quando você é o Apolo? Você tem a possibilidade de dizer, não, eu já sei. Eu não preciso disso. Muito obrigado. Ou ainda, quem é você para vir me trazer conhecimento? Você acabou de chegar aqui. Quem é você? Você acabou de chegar, acabou de pisar na igreja. Olha quanto tempo que eu estou aqui, olha quanto tempo que eu já estou no Evangelho. Olha quanto tempo que eu tenho de cristão. Mas olha o impacto que começa a causar na vida de Apolo. Apolo abriu o seu coração. Apolo mostrou ali que um espírito ensinável é tudo o que Deus espera dos seus filhos. Deus espera que os seus filhos se apresentem dessa maneira, sabendo que estaremos prontos apenas na glória, quando o Senhor vir nos buscar e nos levar para curtirmos a eternidade ao lado dele. Apolo então, ao ter o contato, ao ter a orientação dos dois, ele tem a revelação: Cristo é o Messias. Agora, Apolo estava sendo ensinado, porque Deus sabia o quanto ele seria usado lá na frente,
o quanto que ele necessitaria, porque ele iria passar por momentos onde o seu conhecimento se faria necessário. Foi um discípulo da graça de Deus. O que faltava para Apolo era o poder do Espírito Santo. O que falta hoje na igreja do Senhor, nesta terra, é o poder do Espírito Santo, reconhecido pelas pessoas. É isso que falta no nosso meio. 2 Timóteo 3, versículo 16, diz: em primeiro lugar, toda a palavra de Deus ela é inspirada e útil ao homem. Por isso, o ensinamento, nós vemos a importância que ele tem. Por isso nós vemos o quanto é importante mergulharmos nessa palavra. O quanto é importante termos essas ferramentas para caminharmos então em meio ao caminho que o Senhor apresenta para nós. Olha que engraçado. Outro dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa estava falando comigo: eu estou lá trabalhando há determinado tempo e eu não estou recebendo. Eu trabalho de graça, não estou recebendo. E eu estou vendo que acontece movimento na empresa. A empresa está se movimentando, não é problema de crise, é problema de falta de organização do proprietário da empresa. Mas nesse interim, nesse meio tempo, no seu ambiente de trabalho, ele se depara com um desviado aqui dos caminhos do Senhor, outro desviado ali, outro mais ou menos aqui, outro mais ou menos ali, outro mais ou menos ali. Pensa em alguém difícil para você evangelizar. Um homem desviado, que pensa que conhece a palavra de ponta a ponta. Se conhecesse, não estaria desviado dos caminhos do Senhor. Mas pensa que conhece a palavra de ponta a ponta e ainda quer amparar a sua atitude, a sua postura, ainda quer amparar os seus erros com a palavra. O pior é quando pessoas seguem outras pessoas que, através dos seus erros, iniciam uma nova caminhada de maneira proposital, iniciam uma nova caminhada justificando, argumentando acerca do seu erro, buscando uma saída, e o pior de tudo, usando as escrituras, usando a graça de Deus. Deus perdoa. Deus é amor, não é amor? Mas Ele também é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Por isso eu e você, nós devemos zelar, nós devemos cuidar de todo o conteúdo que há na mensagem da palavra de Deus. Devemos apenas buscar extrair a verdade dela, a verdade que está revelada nela. Seguindo no versículo 27, a história continua. Vem então, após o toque sobre a vida de Apolo, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, ou seja, fizeram uma carta de recomendação. Fizeram uma carta recomendando: vocês vão receber um homem da nossa confiança. Eu atesto a chegada desse homem nesse local. Eu atesto a chegada desse homem nessa igreja. Eu atesto, esse é um homem sério. Esse é um homem sério que está em novos caminhos. Eu atesto. Foi isso que escreveram aos discípulos para que o recebessem. Ao qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Falamos de Apolo, o homem que na casa de Áquila se colocou aos seus pés para receber o que aquele homem, o que aquela mulher tinha para ensinar. Assim como Paulo esteve também aos pés de Ananias, assim nós vemos que existem momentos onde nós precisamos nos humilhar como homens, como seres humanos. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Nós precisamos então rasgar a nossa velha natureza, aquela que quer aparecer a todo instante para buscar entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
para buscar entender o que Ele tem separado para nós. E ali nós vemos que depois, na sequência, Apolo começa a ouvir o que aqueles irmãos da igreja de Corinto estavam vivendo ali, vivenciando aquele derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas. Então ele deseja ir para lá. Agora que eu tenho o conhecimento completo, eu quero provar. Quero provar. O que é isso? O que é esse derramar do Espírito Santo? Eu já fui batizado com o batismo de João, agora eu quero o batismo no fogo. Agora eu quero o batismo de Pentecostes. Agora eu quero o batismo do Espírito Santo. É como a madeira e o fogo. Se atraíam. Aquele homem se atraía então ao mover do Espírito Santo. É isso que deve acontecer com cada filho, com cada filha de Deus. Ser atraído pela presença do Senhor, mas aceitar essa presença, aceitar esse mover, aceitar aquilo que Deus está fazendo, a mobilização, Deus te conduzindo a um local, Ele não é à toa. Se Ele te entregou o conhecimento que Ele te entregou, é porque você, em determinado momento, você vai ter que usar. Não pense que o conhecimento que você tem é apenas para você ostentar ou para você colocar num quadro na sua parede. Deus te deu talentos para você usar para o reino. Tudo gira em torno do reino de Deus. Tudo gira em torno do reino de Deus. E aquele homem enviado por Deus chega com uma carta de apresentação. Algo usual no meio dos santos. Ele chega então, e concluindo no versículo 28... porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. Olha como já começa a mudar, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Já logo na sua chegada, os irmãos ali detectam nele o poder de liderança. Já logo na sua chegada, os homens olham para ele e veem pela sua simplicidade, por sua humildade, alguém que tinha um vasto conhecimento, mas não deixava o seu lado humilde, não deixava a sua simplicidade. E isso caracteriza aquele que tem o chamado de Deus para a liderança. Amém? É algo natural. Uma liderança, ela não precisa ser imposta. Você jamais viu Jesus obrigando ninguém a andar com ele, porque a liderança que estava em Jesus, a mansidão, a humildade, a simplicidade, isso atraía as pessoas para o convívio daquele homem. E Apolo, ele começou a sentir uma grande gratidão pelo exemplo dos seus instrutores. Então, ele começou a se tornar alguém hábil em fazer discípulos. Então, ele começou a multiplicar, ele começou a povoar as igrejas, ele começou a multiplicar os discípulos de Cristo, usando plenamente o seu conhecimento na obra, na proclamação das boas novas. É para isso que Deus quer que você tenha intimidade com Ele a cada dia. É por isso que Deus te convida, filho, filha, vem falar comigo nessa manhã, vem falar comigo. Não sai de casa sem ter um contato comigo. Me dá bom dia, conversa comigo, tenha um pouquinho mais. Olha só o que eu tenho para te falar. Olha só o que eu tenho para que você aprenda. Olha o alimento desta manhã. Olha só isso. Nesse último versículo nós vemos então um relato de Apolo a seguir, indo para Acaia, onde ajudou grandemente os que tinham crido por causa da benignidade, da graça de Deus, do favor imerecido dado por Deus para nós. E ali nós vemos que o resumo desta mensagem, ela precisa nessa noite encontrar corações sedentos. Ela precisa nessa noite encontrar corações de homens e de mulheres que não querem mais que as coisas permaneçam como elas estão. É tudo errado, é tudo errado, é tudo errado, eu não posso aceitar isso. Eu preciso ver a minha vida sendo desenvolvida conforme a orientação que eu vejo na palavra de Deus. Isso me dá reflexo em tudo que eu faço, nos meus relacionamentos, nos meus contatos, nos meus negócios. Quando eu tenho uma vida
entregue ao Senhor, tudo começa a fluir de acordo com a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ela é boa, a Bíblia diz que ela é agradável e também é perfeita. Se nós vemos que uma vontade, ela é perfeita para as nossas vidas, logo eu entendo que não tem nada melhor que eu e você precisamos. Aquilo que Deus entregar para nós é o suficiente. Aquilo que Deus entregar para nós, aquilo que Deus direcionar nas nossas vidas, é o 100% que nós precisamos, que está na sua palavra. Amém? Eu oro nessa noite para que hajam Priscilas e Áquilas nessa igreja. Eu oro nessa noite para que Deus levante homens e mulheres que tenham o conhecimento da palavra de Deus e tenham autoridade para em determinado momento olhar e ver, espera só um pouquinho, o que você está anunciando não é completo. O que você está anunciando não é dessa maneira. Por isso que Deus levante homens e mulheres ousados. Que Deus levante homens e mulheres dispostos a acolher e a trazer ensinamentos, a criar, a formar novos pregadores da palavra de Deus. Que Deus possa encontrar estes nessa noite. Eu oro também para que Deus levante Apolos de hoje que sejam humildes e reconheçam a necessidade de aprender, uma necessidade crescente em aprender, uma necessidade que não tem fim, uma necessidade que constantemente nós precisamos aprender acerca do Senhor dos Senhores. Precisamos criar oportunidades para fazer novos discípulos. É isso que eu e você precisamos. Mateus 28, versículo 19, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, você anuncia a palavra da verdade, você anuncia a palavra da salvação, que Cristo é o Messias, que nele há arrependimento, que nele há transformação, que nele há cura, que nele há a libertação. Você então discipula esses discípulos, e ao discipular esses discípulos, eles entenderão que precisarão do batismo para uma nova vida. Por isso, você que é líder de célula, você é um Áquila, você é uma Priscila, entenda da tua responsabilidade de visualizar esses que precisam, esses que estão chegando, esses que no meio de um culto não têm às vezes coragem para levantar sua mão e dizer: eu não sou ainda batizado. Aliás, o que é ser batizado? Eu nem sei do que você está falando. Eu não sei o que precisa, a minha vida não está 100%, eu não estou bem, eu estou ainda com vários erros, é permitido, não é? Áquila, Priscila, desperte, acorde, perceba a necessidade de orientação, perceba a necessidade que as pessoas têm nos dias de hoje, de ouvir uma palavra de vida. Palavra de morte, ali fora já tem um monte. Palavra de morte as pessoas escutam todos os dias. Basta sair da sua casa a cada manhã. Mas Deus está procurando por estes, dispostos a fazer novos discípulos. Paulo e os seus seguidores procuravam fazer discípulos. E o que eles faziam? Onde eles achavam esses discípulos? Eles pregavam de casa em casa. Eles não tinham limites. Eles iam no poupa-tempo de hoje, daquela época, eles iam no banco daquela época, eles iam na padaria daquela época, no supermercado daquela época. Havia uma oportunidade, semente na pessoa. Havia uma oportunidade, palavra na pessoa. Iam gerando discípulos por onde eles passassem, ou seja, em todas as partes, em suas viagens, em suas missões, por onde ele ia, eles anunciavam a verdade. É isso que nós precisamos. Será que você, como um zeloso pregador do reino, como alguém que procura fazer discípulos, pode expandir as suas atividades a serviço do reino? Será que você pode expandir o seu campo de atuação, a não ser dentro da própria igreja? Chega de evangelizar somente dentro da igreja. Vou te dizer uma coisa, não sei se você já notou, mas aqui dentro da igreja normalmente é alguém que já se entregou a Cristo. Procure expandir, procure sair dessas quatro paredes, vá aonde Deus te levar.
é onde você trabalha, é aí que Deus te quer. Deus envia você para vários lugares aonde um pastor não chega. Deus envia você a vários lugares aonde um pregador não chega. Aliás, você é um pregador, então você chegou. Se você chegou, faça o teu melhor. Se você chegou, não haja com um lado mediano, não haja com mediocridade, haja com excelência, haja com o teu melhor. Por isso se faz necessário o conhecimento. Por isso eu digo, quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Jamais terá a honra da parte de Deus se você não se coloca na posição de humildade para aprender. Amém? Será que isso merece uma grande adoração ao nosso Deus? É isso que está precisando Ribeirão Preto, é disso que eu estou falando. Homens e mulheres que não tenham preocupação, homens e mulheres que não venham a perder tempo em locais aonde as conversas não vão evoluir. Não fique entrando em discussão. Defenda sim a sua fé, haja de maneira apologética sim, defendendo a sua fé, mas com aqueles que têm curiosidade em aprender. Quem quer entrar numa discussão apenas com a finalidade de discutir, é alguém que quer tomar o teu tempo. E o tempo hoje, ele é dinheiro. O tempo hoje, ele é escasso. Quem concorda que o tempo hoje é escasso? Pelo menos muitos que estão aqui dizem para mim, pastor, eu não tenho tempo. Muitos que estão aqui dizem, eu não tenho tempo. Posso, é que tá avançado, né, o horário, senão eu ia comentar uma repreendida que eu tive. Tá bom, já que vocês insistem, uma vez eu, conhecedor de tudo, no auge da minha humildade, primeiro ano como pastor aqui na igreja, eu cheguei para um pastor amigo meu, que já tá na caminhada há alguns anos. Falei, meu querido, eu não tenho tempo, tá difícil. E aí ele começou a falar, Pablo, me diz uma coisa, você me respeita? Falei, respeito, lógico. Você reconhece aquilo que eu vou te dizer agora não como uma crítica, mas como uma exortação que te leva a abrir os olhos? Claro, claro. E aí ele começou a abrir as suas cartas, a mostrar a sua vida. E o detalhe, ele começou dizendo, Pablo, entenda que eu não estou querendo te carteirar, não estou querendo te humilhar. Mas ele chegou dizendo, você é responsável por quantos países? Eu falei, não, meu Deus do céu, sou responsável pela minha casa, olhe lá, né? Falei, não, sou responsável por país nenhum. Ah, que legal, eu tenho 3 países debaixo da minha supervisão. Eu falei, opa, já começou bem o negócio. Eu falei, você é responsável por algum estado? Nível pastoral, falando. Eu falei, eu não. Maravilha. Eu estou em um estado com 60 igrejas. Eu falei, ai. Tua esposa trabalha? Eu falei, trabalha. Trabalha em casa, tal. Eu falei, ah, legal. A minha tem 3 lojas. Eu falei, e onde você quer chegar? Eu falei, eu nunca tive tanto tempo com a minha família, com a minha esposa, com a igreja que eu pastoreio, como agora. O tempo é você quem faz. Aí eu já tinha tomado já, né, aquela chibatada de Deus. Eu falei, ele falou para mim, que horas que você acorda? Eu falei, isso é muito variado, né, porque depende da hora com que eu vou dormir. Às vezes eu estico o dia, eu jogo o meu dia para a noite, tenho atividades na igreja. Falei, te perguntei a que horas que você acorda. Eu tentei, né, eu falei, tem dia que é cedo, tem dia que é um pouco mais tarde, tem dia que eu dou uma esticadinha. Falei, legal, eu acordo todo dia, 4 horas da manhã. A partir daquele dia, eu nunca mais falei que eu não tenho tempo.
Nunca mais falei. Ele termina, para que vocês entendam, para que você não ache que isso é uma indireta, mas que isso é para mim. Algo que aconteceu comigo. Ele disse: se você estiver disposto, naquela época, a pastorear, daqui a 10 anos, uma igreja de 100 pessoas, quer dizer, se você até lá não tiver tido um infarte. Porque do jeito que você está, você certamente não vai chegar daqui a 10 anos. E depois daquele momento, quem é líder nessa casa sabe. Eu uso esse exemplo sempre. Quem é líder dessa casa sabe. Cria uma justificativa boa, mas não vem me falar que você não tem tempo, que eu vou te provar que você tem. Eu vou provar para você que você tem tempo sim. Ninguém aqui dorme 1 hora por noite. Tem alguém nessa condição? Ninguém. Então dá para ajustar o seu tempo. Dá para você apertar. Então entenda o que eu vou dizer. O sucesso na vida de um homem, sucesso que eu digo é você estar de acordo com aquilo que a palavra te orienta. Faz parte dos planos de Deus para o homem. Salmos capítulo 1, versículo 3 fala o segredo para um sucesso inevitável. Coloca na tela, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 3. O homem, para obter sucesso nessa terra, ele precisa ser como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que ao seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque ele está ali mergulhado nas águas do Senhor. Ele jamais passa por seca, porque ele sempre está com a sua raiz hidratada. Ele está sempre ali, tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque ele é um homem humilde e se colocou ali, plantado junto às correntes das águas. Não tenha medo da humildade. Humildade não é ser capacho, humildade não é ser inferior a ninguém. Entenda que a humildade, a Bíblia diz que também tem o seu galardão. Por isso esteja preparado para receber o teu galardão. Entre ser honrado aqui, agora, pelos homens, e ser honrado por Deus na eternidade, escolha ser honrado por Deus. É uma diferença enorme. Então escolha essa segunda opção. Para que isso aconteça, o primeiro passo para você dar rumo à humildade é o reconhecimento do teu orgulho. E isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil na vida do homem. Sabe que o Aurélio, nosso dicionário, ele diz que a humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Humildade, é isso que você precisa ter, o conhecimento da tua fraqueza. E o orgulho, ele te paralisa. O orgulho, ele impede com que você reconheça aonde é que precisa mudar. Então analise as tuas qualidades, analise os teus dons, mas também analise as tuas fraquezas, para que você possa então aprender mais da parte do Senhor. Agradeça de maneira sincera ao autor e consumador da sua fé, ao autor da sua vida, aquele que ofereceu os dons para você. Seja grato a Ele, devolva toda a glória a Ele, não queira ficar com nada. Pare de bater no peito, fui eu que falei, fui eu que fiz, fui eu, para. Mando eu para a cruz. Mato eu. Mato eu para que você consiga trabalhar as suas fraquezas.
Entregue-as ao Senhor, entregue-as a Ele, peça então poder para vencer as suas fraquezas. Você estando gabaritado, você estando fortalecido, você consegue superar as suas fraquezas. Por isso, vigie sempre, esteja sempre alerta. Então, se você manter de maneira prudente a humildade, com certeza você conseguirá então arrancar toda a soberba da sua vida e, por consequência, toda a ruína. Toda ruína então vai ter que sair, porque você se posicionou e você decidiu: hoje eu tomo uma decisão, hoje eu caminharei de maneira humilde, hoje eu caminharei como o meu mestre caminhou. Ele é o meu exemplo, é através dos passos que ele deu aqui na terra, é que eu devo andar também. Mas tenha também cuidado com a falsa humildade. Saiba que a falsa humildade é orgulho também. A falsa humildade é pior do que a falta da humildade. Então, tenha discernimento. Pare de querer andar dessa maneira. Cuidado com falsidade, cuidado com hipocrisia. Isso foi algo que Jesus combateu de maneira árdua na palavra. Falsidade e hipocrisia. Portanto, seja sincero, a sua sincera humildade fará toda a diferença na tua vida. Porque o teu crescimento vai determinar quem você é. Quem você é, por consequência, determina as pessoas que você atrai. As pessoas que você atrai, então, determina o sucesso da equipe que você faz parte, o sucesso da empresa que você faz parte, o sucesso da tua família. Uma coisa está ligada à outra. Portanto, esteja sempre pronto a aprender. Esteja sempre pronto a ficar sentado. Quem senta para aprender, mostra que existe alguém ali diante dele que está naquele momento numa posição maior que a dele. Isso não é vergonha alguma, mas isso é demonstração de humildade. Você que é líder em qualquer área, você que é líder profissional, líder na igreja, líder na tua família, pelo menos líder da tua própria vida você é. Amém? Ou você terceirizou esse trabalho para alguém? Todo mundo, pelo menos, líder da sua própria vida é. Então, se você para de crescer, se você para de aprender, logo você para de liderar. Logo você vai parar de liderar. Portanto, você tem que estar numa crescente de busca por conhecimento. É isso que nós devemos. É isso que nós devemos buscar a cada dia mais. Pelo caminho certo, nunca buscando por atalhos. Nunca buscando por atalhos, porque todas as coisas que têm um preço, todas as coisas ali mensuráveis, elas precisam, entre um ponto e outro, elas precisam de um caminho, elas precisam nos conduzir. Nós precisamos, na verdade, ser direcionados da parte de Deus para seguir o caminho correto, para alcançar um ponto ao outro. Porém, entre todo caminho sempre há um atalho. E o orgulho normalmente está disfarçado no meio desses atalhos. Admita isso. O orgulho é aquele que faz você falar: eu conheço um caminho que é mais rápido. Eu conheço um caminho que me levará até o meu local de destino de uma maneira mais rápida, que ninguém sabe. É um atalho. Cuidado com isso. Então, para concluir a mensagem dessa noite, o que é que nós precisamos levar de Apolo nessa noite? O que é que eu e você precisamos levar? O que é que eu e você precisamos guardar? O que é que será mais importante na vida de um pregador? As suas credenciais de cursos, as suas credenciais de faculdades ou o conhecimento do livro de Deus? Outra coisa, será que eu sou fervoroso de espírito como Apolo era? Romanos 12:11 diz:
nunca lhes falte o zelo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sejam então fervorosos no espírito, ou seja, hajam com entusiasmo, com fervor. É isso que mantém uma congregação atuante. Pessoas fervorosas, pessoas atuantes, pessoas atuantes na glorificação de Deus, pessoas que estão atuantes buscando a exaltação de Deus. É isso que nós precisamos agir. E um terceiro ponto que a mensagem dessa noite trouxe para nós: se outros vierem então e me corrigirem com a Escritura Sagrada, será que eu estaria disposto, tão disposto como Apolo esteve, a mudar a minha pregação, a mudar o meu discurso, a mudar a forma como eu direciono as minhas palavras? Será que eu estou disposto a isso? Será que alguém vai querer ainda que eu volte? Aonde Deus me leva para falar esse discurso, se eu não ajo com maneira humilde, será que as pessoas vão querer que eu volte para esse local? Será que as pessoas vão querer a tua presença novamente neste local? Será que é isso que vai acontecer? Por isso, nunca deixe com que a verdade do Evangelho torne-se um questionamento. Será? Será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente é tudo que diz? Só entra em um nível de questionamento desse quem em determinado momento faltou com humildade. Em quem em determinado momento deixou a humildade de lado. Então você deixa de aprender, se torna conhecedor. E quando nós nos tornamos conhecedores, a Bíblia diz que nós seremos rejeitados. Conhecedores, entenda o que eu estou dizendo. Quando nós nos tornamos, pensamos que somos conhecedores, porém a nossa verdade não é a verdade que está escrito aqui na palavra. Ou seja, coração altivo, isso é rejeitado. Porém o manso e o humilde, esses são exaltados. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa exaltar a vida de cada um ao seu determinado tempo. Que o Senhor possa reconhecer e conduzir você por passos de vitória na presença dEle. Por onde quer que você for, que você possa ser conduzido em autoridade. Por onde quer que você for, você possa ter ousadia, intrepidez em anunciar essa verdade, deixando as suas vontades em segundo plano, porque sabendo que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós realizamos aquilo na qual nós somos chamados, cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas, Ele guarda as nossas, e o Senhor, Ele nos direciona a buscar o seu reino e a sua justiça, para que tudo restante que eu e você venhamos a procurar, possa ser acrescentado, estando alinhado com a vontade do Pai. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a curarmos, ó Pai, essa enfermidade, Senhor. Essa enfermidade que se desenha, Senhor, no destino das nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes essa enfermidade aparece, a falta de capacidade em aprender. Isso está, ó Pai, enraizado no ativismo, no muito querer fazer, ó Pai. No muito querer fazer, ó Pai, gera confusão. Por isso nós ouvimos, ó Pai, mentiras. Nós ouvimos mentiras aí, ó Pai, por onde nós vamos, declarando que todos os caminhos levam a Deus. Uma mentira que o Império Romano implantou, declarando que todos os caminhos levam a Roma. Foi essa mentira que eles distorceram, que é lançada nos dias de hoje. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma grande mentira. Existe um único caminho, e esse caminho é Cristo.
Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho que nos conduz ao centro da vontade de Deus. Se você nesta noite está disposto a aprender mais, se você nessa noite está disposto a ter mais conhecimento da parte de Deus, você precisa caminhar por este caminho. Você precisa seguir este caminho. Um caminho que somente aquele que está firmado na verdade pode caminhar. Somente aquele que está firmado na verdade consegue caminhar. Aquele que tem aliança com a mentira não consegue permanecer nesse caminho, tem dificuldade. Mas o Senhor tem graça, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem perdão. Nessa noite o Senhor quer derramar perdão sobre as nossas vidas. Ele já perdoou tudo na cruz. Mas existem muitos que hoje estão aqui que carregam condenação. Existem muitos que estão hoje aqui que carregam o peso do erro, o peso da condenação que veio por intermédio do erro. Por isso eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Não se distraia com o que está aqui diante do altar. Não se distraia com os adoradores nesse altar. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor nesse momento. Só Ele conhece o interior do teu coração. Somente Ele conhece aquilo que está no teu coração. Portanto, em nome de Jesus, que você possa apresentar a tua oração a Ele neste momento. Conforme a adoração for fluindo, conforme a adoração for enchendo esta casa da glória de Deus, conforme a adoração for enchendo este local, e aquilo que te incomodava, e aquilo que te impedia, já tiver sido apresentado a Deus, você vai se colocando de pé no seu lugar. E então entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele.